Lançada a frente parlamentar em defesa do metrô público na Assembleia Legislativa de São Paulo. O projeto de lei quer incentivar a leitura, oferecendo uma cesta básica de livros para alunos da rede estadual. Caminhadas de cidadania com segurança reuniu adeptos de todas as idades para debater os benefícios proporcionados pela prática de exercício físico. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Olá! Criada a Frente Parlamentar em Defesa do Metrô Público na Assembleia Legislativa de São Paulo. Coordenada pelo deputado Raul Marcelo, do PSOL, um dos objetivos dessa frente é lutar contra a privatização do metrô. O governo de São Paulo, que praticamente bate um carimbo na sua testa de que não consegue administrar o metrô e quer entregar para a iniciativa privada. Então nós estamos reafirmando que o metrô tem que ser público, estatal e com controle social. O metrô de São Paulo virou hoje não sinônimo de eficiência, mas sim sinônimo de corrupção. São vários escândalos sucedendo ali. A medida pode acarretar diversos problemas para a população e para os funcionários do metrô. Para a população, nós achamos que é um prejuízo muito grande. E para o erário do Estado também. Porque um dos argumentos do governador do Estado é o seguinte: seria bom economicamente, na nossa opinião, é o contrário, invertido. E segundo, geraria emprego. Na nossa opinião, vai tirar emprego. Para o trabalhador metroviário, isso na verdade é o caos. Para o trabalhador metroviário, a iniciativa privada, o que ela faz? Ela quer abaixar o custo, reduzindo o direito dos trabalhadores. Por exemplo, os trabalhadores da linha 4 amarela, da CCR, eles têm como direito apenas o que está na CLT. Eles não têm os direitos de acordo coletivo como as demais categorias têm. Outra iniciativa é fiscalizar as obras e lutar contra a corrupção. O metrô deve ser estatal, público e com controle social, não a corrupção. É uma expansão de fato à altura do povo de São Paulo, portanto atender aí o que a população espera, que é um transporte rápido, eficiente com transparência. O movimento surgiu com a união do Comitê contra a Privatização do Metrô, que reúne mais de 100 entidades, em parceria com 24 deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós queremos acelerar as obras, que se dê prioridade para o metrô, mas que não invista o dinheiro do Estado para depois dar de mão beijada para os empresários e que depois sugam do próprio Estado como forma de remuneração. Uma maneira de lutar para que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. A primeira questão que nós estamos analisando já é para demover o governador desse posicionamento em transformar os contratos do metrô em contratos sigilosos por 25 anos. Então, semana que vem nós vamos anunciar medidas aqui na Assembleia já para reformar essa posição do governo de São Paulo. A segunda é enfrentar a privatização no metrô. Né? Terceiro, ampliar e fiscalizar ainda mais os contratos do metrô. Tem também um processo de perseguição da direção do metrô em relação aos trabalhadores do metrô. Nós temos vários trabalhadores que participaram de mobilizações e denúncias que foram afastados do metrô. Bom, feriado prolongado de 12 de outubro, Dia da Criança. Bom, muita gente aproveita, claro, esse momento para sair de São Paulo, ir para as praias, para o interior da capital, curtir com a criançada. As estradas ficam bem cheias, a gente sabe disso, e muito movimentadas. O repórter Mauro Friesman está agora, nesse momento, na rodovia Regis Bittencourt, e nos traz informações ao vivo sobre a saída desse feriado prolongado. Mauro. Olá, Sérgio Everton. Olha, mais de 2 milhões de veículos devem sair da cidade de São Paulo em direção às estradas neste final de semana prolongado em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos na região de Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Essa aqui é a rodovia Regis Bittencourt. Neste momento, o trânsito é bom nos dois sentidos. A rodovia Regis Bittencourt liga São Paulo aos estados da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Também é o caminho para as pessoas que vão para o litoral sul de São Paulo, Peruíbe e Itanhaém. A expectativa é um aumento de 20% no tráfego na comparação com os dias normais por aqui. Na descida da Serra do Cafezal, na região entre Juquitiba e Miracatu, a Polícia Rodoviária Federal vai coordenar um sistema de faixas reversíveis para melhorar a fluidez do trânsito. Agora temos também informações em relação à Via Dutra, afinal é o feriado de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, na segunda-feira. E a Via Dutra é um dos caminhos muito procurados. Os romeiros vão até a cidade de Aparecida para fazer as suas homenagens, prestar as suas homenagens a Nossa Senhora Aparecida, padroeira
do Brasil. A CCR Nova Dutra, que administra a estrada, chama a atenção dos motoristas no retorno a São Paulo a partir das 2 horas da tarde, na segunda-feira, que é quando o movimento aumenta, porque volta todo mundo ao mesmo tempo. A concessionária informa que entregou uma ampliação da estrada no trecho entre os quilômetros 211 mais 600 metros até o 216 no sentido São Paulo. Aqui em Taboão da Serra, o tempo é bom, poucas nuvens no céu, um momento bom para pegar a estrada. Como vocês viram, o trânsito é livre por aqui, temperatura na marca dos 24 graus. Uma boa viagem a todos que vão cair na estrada nesse final de semana prolongado. Sérgio. Obrigado, Mauro. Importante é lembrar, né, que o motorista tem aí prudência para poder curtir numa boa com a família esse feriado prolongado. Projeto Caminhadas de Cidadania com Segurança reuniu adeptos de todas as idades para debater, numa audiência pública, os benefícios proporcionados pela prática deste exercício físico. Veja aí. A primeira edição do projeto Caminhadas de Cidadania com Segurança foi realizada em maio de 2005. Já está no calendário oficial do Parque Trianon, em São Paulo, e conta com o apoio da Prefeitura, Secretaria Estadual do Verde e do Meio Ambiente e Guarda Civil Metropolitana. O idealizador do projeto, o ortopedista Fábio Ravalha, fala dos benefícios da prática da caminhada. É muito importante para prevenir. Falam que se você tem 2 pés, você não precisa ir no médico, né? Se você caminhar, você não precisa ir no médico. Não é bem assim, mas previne bastante as doenças e ajuda a controlar doenças crônicas. Ela é muito importante, ela tem inúmeros benefícios. Dona Olga Figueiredo, aos 80 anos de idade, é uma das adeptas da caminhada e, nas horas vagas, faz e declama poesias. Já escreveu 2 livros. No rodopio da dança, vou girando sem parar. Dançando e rodopiando, aprimoro o meu bailar. Tendo mais áreas, não precisa ser tão grande, claro que nem o Ibirapuera, que nem o Trianon, pode ser menor. Mas você vê, as mães não precisavam atravessar a rua com os bebês, as velhinhas não precisavam ir longe para sentar no banco, olha. Aproveitar assim, as velhinhas conversavam com as crianças, a gente ensina as crianças. Eu fui convidada para falar nas escolas dos crianças, eu nem sabia o que era falar depois. E as crianças só têm que ver o retorno que eles me deram. Mas não é só na terceira idade. Quanto mais cedo, melhor para a saúde e prevenção de doenças. Tem de ficar com a saúde melhor e tal, não fica tão sedentário, fica mais disposta para fazer as coisas, entende? Eu acho que através da caminhada tem até uma boa alimentação, eu acho também. Previne osteoporose, previne osteoartrose, problemas, distúrbios da circulação. Então, assim, na própria fisioterapia a gente sempre recomenda a pessoa não parar de caminhar. O deputado Carlos Gianazzi é autor da lei que institui o Dia Estadual Caminhadas de Cidadania com Segurança, comemorado em 4 de junho. Para ele, é importante a criação de locais como parques, praças e pistas para a prática da caminhada. O Estado tem que promover essas atividades e abrir espaços nos parques estaduais, nos espaços públicos do próprio Estado e também conversar, dialogar com a Prefeitura, ou com as prefeituras, na verdade, porque não é só na capital, é em todo o Estado. O encontro terminou, para a alegria dos participantes, com a apresentação do violinista Robson Miguel. Por uma nova arquitetura institucional da segurança pública pela adoção do ciclo completo de polícia. Esse é o tema do seminário que está acontecendo neste momento aqui na Assembleia Legislativa. Você vê aí imagens ao vivo do seminário no auditório Franco Montoro, aqui da Assembleia Legislativa, e tem como objetivo esse seminário debater, né, a proposta de emenda constitucional que pretende criar uma nova polícia organizada numa única força. Bom, não se trata de unificação, não, mas sim do nascimento de uma só organização policial, como já acontece em vários países do Reino Unido. Esses encontros vêm acontecendo em vários estados do país desde setembro de 2015 e já passou por Florianópolis, Porto Alegre, Brasília, Belém, Aracaju, Belo Horizonte e agora está acontecendo aqui em São Paulo. Participam desse debate deputados federais, estaduais, autoridades, militares, civis e também a sociedade. Saber agora da previsão do tempo para o fim de semana em São Paulo. Tempo com sol entre nuvens, temperatura com possibilidades de chuvas no fim da tarde. A máxima prevista
chega aos 29 graus. Campinas, o fim de semana vai ser de tempo bom com sol, também entre nuvens. A máxima fica nos 28 graus. São José dos Campos, tempo bom, máxima de 30 graus. Sorocaba, tempo bom com sol entre nuvens. A máxima fica nos 28 graus. Ribeirão Preto, fim de semana vai ter sol entre nuvens. Os termômetros chegam até 30 graus. Você vai ver a seguir, incentivar a leitura oferecendo uma cesta básica de livros para alunos da rede estadual de ensino. É o que prevê um projeto de lei. Os detalhes você tem depois do intervalo. Você tem espírito empreendedor? Sonha em montar a própria empresa, faz planos, mas tem várias dúvidas na cabeça? Pois é, então aproveite aí a oportunidade e vá à Praça Patriarca, no centro da capital, até este sábado, às 3 da tarde, com seus documentos e comprovantes de residência. Você vai sair de lá com um contrato na mão, sem ter gasto um único centavo. O Bruno fabrica e vende pão de mel e o negócio está indo tão bem que não sobrou nenhum para a gente experimentar. Ficamos só na foto mesmo, com água na boca. Não é fácil, a gente trabalha por dois, né? Trabalha por dois, por três, às vezes a gente acaba trabalhando sozinho, né? Acho que a gente se formalizando tem a possibilidade de abrir conta em banco, a gente tem a possibilidade de fazer um site, né? E fica mais reconhecido. Consegue ter uma patente, consegue ter enfim, né? Várias coisas. Tem gente que ainda não colocou a mão na massa, mas a ideia está prontinha na cabeça. Em vez de ir para o lixo, todas as garrafas PET já podem ser recicladas, comprando também flores artificiais, fazendo um vasinho bonito. Não sai mais que R$2 e a gente pode ganhar e ajudar toda a comunidade para morador de rua do Cambuci, do centro da cidade. Eu luto por um São Paulo melhor. Esta tenda montada pelo Sebrae no centro de São Paulo atende pequenos e futuros empreendedores. São vários serviços oferecidos. Com a parceria da Prefeitura, é possível até formalizar a empresa na hora. Ele só precisa trazer o RG, o CPF, o título de eleitor, comprovante de endereço comercial e residencial. Se ele tiver o comercial, ele tem que trazer. E também, se ele fez a declaração de imposto de renda nos últimos 2 anos, ele tem que trazer o número do recibo. Mas só sai da informalidade quem não está inadimplente. O SPC veio com 3 produtos para ajudar. Um seria o certificado digital do SPC, outra seria a consulta negativação, né, e também o cadastro positivo. Então nós estamos ajudando todas as pessoas interessadas aqui no ambiente do Sebrae a tirar essas dúvidas. Para o sucesso das pequenas empresas, nós, consumidores, temos uma enorme importância. E o Sebrae mostra isso por meio dessa campanha de apoio aos pequenos negócios. Todo mundo pode ajudar, funciona assim. Em vez de atravessar o bairro e às vezes a cidade inteirinha para comprar num grande supermercado, você pode procurar ali na sua vizinhança mesmo uma pequena quitanda, um mercadinho e fazer a sua compra. Aí sim, você ajuda com que essa pequena empresa faça ainda mais a economia girar. Elas são fundamentais para a economia do Brasil, elas garantem 42% dos empregos, elas são 95% das empresas abertas são micro e pequenas empresas e pelo PIB elas respondem por 27%, então quer dizer, elas movimentam muito a nossa economia e estimular a pequena empresa então é estimular a economia do Brasil para a gente sair desse momento que a gente está passando de dificuldade. O projeto de lei quer incentivar a leitura, oferecendo uma cesta básica de livros para alunos da rede estadual. Uma reivindicação antiga do professorado, já que o estímulo à leitura deveria fazer parte do projeto pedagógico de todas as escolas, de acordo com o projeto do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Luca tem apenas 3 anos e, mesmo com tão pouca idade, é um prodígio nas livrarias. Lê, é claro, com as mãos tocando as figuras, a textura das capas. Conta a tia dele que o garoto já ficou 1, 2, 3 horas brincando com livrinhos infantis. E a tia o estimula contando histórias.
Ele sabe que todas as prateleiras que ele pode pegar, ele pega os livrinhos. Ele senta e ele respeita o livro. Ele está ali com o livrinho dele, ele sabe que ele pode levar, como ele pode deixar e voltar no outro dia. A leitura de livros está em queda no país. A última pesquisa do Instituto ProLivro mostra que a leitura de livros no Brasil não chega a 2 por ano na média. Se contarmos a leitura obrigatória de livros escolares, a média sobe para 4 livros por ano. Ainda assim, muito pouco. Quais são os grandes desafios? É sim, uma família leitora, uma família que tenha livros em casa, uma família que tenha acesso ao livro. É um professor leitor, é a escola que desenvolva práticas leitoras interessantes, cativantes e não como obrigação. São bibliotecas abertas, bibliotecas que tenham acervos interessantes, atualizados. A biblioteca, ela fecha à noite, a biblioteca fecha nos finais de semana. Você não tem atividades dentro dessa biblioteca que leve a população para a biblioteca. Um dado da pesquisa mostra que as pessoas olham a biblioteca como um lugar para estudar e para estudante, e não um espaço aberto a toda a população. Traduzindo em números, dos 23 milhões de brasileiros na faixa de idade dos 7 aos 17, apenas 4 milhões e meio podem ser considerados leitores de livros. Para tentar reverter esse quadro, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, apresentou o projeto de lei 68 de 2014, que cria a Cesta Básica de Livros, que autoriza o Poder Executivo a prover alunos e suas famílias de um acervo mínimo de leitura. Esse projeto de lei é muito importante porque ele atende a uma reivindicação histórica, não só dos alunos, mas dos professores também, das redes públicas de ensino aqui do Estado de São Paulo, sobretudo da rede estadual de ensino, que é a facilitação e a democratização do acesso dos nossos alunos à leitura e, sobretudo, aos livros. Então, esse projeto de lei, ele faz uma espécie de distribuição de livros para os alunos da rede pública estadual, como um estímulo à leitura, para que eles tenham acesso, porque livro é caro no Brasil, os nossos alunos não têm acesso, nós temos poucas bibliotecas no país, então é uma forma da educação, através da Secretaria da Educação, que haja a formulação de políticas públicas de leitura na rede estadual de ensino. Mais previsão do tempo para o fim de semana em outras cidades do interior e também no litoral do estado. Em Santos, tempo bom, sol entre nuvens, a máxima fica em 29 graus. São José do Rio Preto, fim de semana vai ser de tempo bom também. A máxima chega aos 30 graus. Em Mogi das Cruzes, tempo com sol entre nuvens, a máxima fica nos 29 graus. E em Piracicaba, o fim de semana vai ser de tempo bom, os termômetros marcam até 30 graus. Projeto de lei cria o Dia Estadual da Umbanda. Detalhes depois do intervalo. Até já. A onda de discriminação e violência direcionadas aos seguidores de religiões de matrizes africanas pede que o poder público se manifeste. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, um projeto de lei cria o Dia Estadual da Umbanda. Veja agora na reportagem de Jorge Machado. Ao som bem marcado pelos atabaques, o ritual vai começar. Ele é exator, ele vai perfumar, ele reza seus filhos e o mal vai levar. A Umbanda nasceu no Brasil tomando emprestado elementos de outras religiões, como os santos da Igreja Católica, vide São Sebastião, Nossa Senhora, e ainda elementos do candomblé, da cultura africana, ainda nos tempos das senzalas. A Umbanda nasce sincretizada, ela não se sincretiza após, mas sim já no seu início. Soma-se ainda a tropicalização própria da terra na espiritualização de caboclos, indígenas, baianos, marinheiros. O próprio caboclo das 7 encruzilhadas era um indígena, né, que uma outra encarnação foi um frei, né, da Igreja Católica, então mostrando que o próprio Caboclo das 7 Encruzilhadas colocou para nós, que seria uma religião que não ia ter fronteiras e que ia abranger todos, tudo e a todos, que não fossem uma questão de parcialidade. Nesta parte do templo, a biblioteca repleta de títulos contradiz o mito de que a Umbanda é uma religião de pessoas ignorantes e pouco esclarecidas.
A Umbanda tem 7 linhas ou tronos sagrados, que são a fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Para preservar os valores da Umbanda e garantir aos seus praticantes a total liberdade de culto e crença religiosa, projeto da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, institui o Dia da Umbanda. As pessoas ligadas à Umbanda precisam ter liberdade de culto, apenas isso. Não queremos nada absurdo, não é nada ilegal, muito pelo contrário. A Umbanda é uma das principais religiões, né, oriundas da matriz africana e que precisa ter respeito, precisa ter entendimento dos outros e também precisa ter, né, um olhar muito atento e muito simples, né, um olhar de sensibilidade do Poder Executivo. Antigamente era muito mais difícil você conseguir isso, tentar a ajuda de um parlamentar. Se ganha respeito, se ganha um pouco mais de atenção, inclusive dos poderes públicos, que isso é extremamente importante. Jovem, menos de 18 anos, Zélio Fernandino de Moraes incorporou pela primeira vez o Caboclo das 7 Encruzilhadas. Foi no Rio de Janeiro, num 15 de novembro de 1908, nascia a Umbanda, que desde 2012 já tem Dia Nacional. Sandra se mostra preocupada com a onda de discriminação pregada nas redes sociais, ou um retorno à barbárie. Isso é muito preocupante. Uma pessoa não pode sair, usa uma guia, poxa vida, é macumbeiro. Então, joga uma pedra, invade um templo, consegue quebrar todas as imagens. As pessoas estão perdendo o respeito, sobretudo pelo ser humano. A advogada Juliana Ogawa, da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, diz que a intolerância tem estreita ligação com o racismo no Brasil. As religiões de matriz africana, elas são, de uma maneira geral, rechaçadas como tudo que é do africano, que é tido como de segunda categoria, inferior, demonizado. Isso é um verdadeiro atraso, no meu modo de ver, porque a gente caminha no contrassenso da construção de uma cultura de paz, né? De tolerância, de respeito e de convivência harmoniosa entre os diversos segmentos sociais. A Constituição garante a liberdade de crença, mas lembra a advogada que a religião tem sido causa de conflitos violentos mundo afora. Quem quer respeito tem que respeitar. Previsão do tempo para o fim de semana prolongado em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo com sol entre nuvens. Faz calor, a máxima é de 29 graus. Bauru, fim de semana vai ser de tempo bom. A temperatura máxima chega aos 29 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens. Faz calor, a máxima chega aos 30 graus. Marília, a previsão do tempo para o fim de semana é de tempo bom e calor. A temperatura máxima chega aos 30 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.lsp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira, Dia da Criança, a partir do meio-dia. Bom feriado para você.